Agora nós vamos ver as matrizes associadas às isometrias lineares. Tá? Então, uma matriz real quadrada é ortogonal se ela é inversível e sua transposta coincide com a sua inversa. Certo? Então, essencialmente, a gente está usando esse corolário aqui para ver quais que deveriam ser as matrizes associadas a isometrias lineares. Não só isometrias lineares, mas as isometrias inversíveis. Ok? Então, o que esse corolário diz? Que para espaços de mesma dimensão, as isometrias são as transformações inversíveis cuja inversa coincide com a adjunta. Qual que é o análogo da adjunta para matrizes? A transposta, né? Essa era, de certo modo, uma das motivações para adjuntas, ou uma das propriedades, que transformações adjuntas com respeito a bases ortonormais correspondem a transpostas de matrizes. E daí isso aqui, se a adjunta é a inversa, então é dizer que a transposta é a inversa, mais ou menos uma tradução do dicionário das transformações lineares para o dicionário das matrizes. E daí, de fato, essa tradução ela funciona. É o que esse teorema diz. Que se eu tenho dois espaços P e W de mesma dimensão, com bases ortonormais ordenadas B e C, e T é uma transformação entre esses dois espaços, então T é uma isometria C, e somente C, a matriz dessa transformação com respeito a essas bases ortonormais é ortogonal. E, de novo, né, como nós estamos considerando espaços com produto interno, esse tipo de teorema ele funciona bem para bases ortonormais. A gente já viu que para bases não ortonormais não dá de falar muito sobre transposição, certo? Em particular, não vai dar de falar de ortogonalidade, não vai ter nenhuma propriedade muito boa. Sempre bom para usar esse teorema, sempre tem que trocar de base, caso necessário, para lidar com bases ortonormais. Enfim, então vamos provar o teorema. Pega a matriz da transformação com respeito a essas bases. As bases são ortonormais por hipótese. A gente já viu que, nesse caso, a transposta da matriz da transformação, na verdade, é a matriz da adjunta da nossa transformação. E daí também inverte a ordem das bases, né? Aqui é uma base de B e de V, desculpa, e C é uma base de W. Aqui a gente está saindo de W e indo para V. Ok, então essa matriz é quadrada, pois a dimensão de V e a dimensão de W é igual, são iguais, são números iguais, e a gente usa aquele teorema aqui, uma isometria, uma transformação que satisfaz essa igualdade. T estrela T é a identidade. Então vamos lá, T é uma isometria, C somente C, T estrela T é a identidade. Como representações matriciais são únicas, então isso aqui é válido se somente se as representações matriciais dos dois lados coincidem. Eu pego a representação matricial com respeito à base B. Isso aqui são transformações de V em V dos dois lados. Pega a representação na base de V dos dois lados. Quem que é a representação da identidade com respeito a uma única base? É a matriz de mudança de uma base para ela mesma. Né? Não se faz nada. É a matriz de identidade. E desse lado tem a representação de um produto de transformações. Isso corresponde ao produto das representações das transformações. De outro modo, dá de abrir esse produto passando pela base C. Né? Se eu cancelasse C em cima e embaixo, desse lado da equação, seria o quê? A transformação T estrela T representada da base B para a base B. Certo? Que é a propriedade que relaciona produtos de matrizes e produtos de transformações. Agora, olha só, de novo, como eu já disse, quando a gente lida com bases ortonormais, como é o caso, a adjunta corresponde, a transformação adjunta corresponde à matriz transposta. Então, de um lado aqui eu tenho que exatamente a transposta da matriz A, por definição, mais ou menos, por essa propriedade que eu acabei de falar. E aqui eu tenho a matriz A, por definição. A transposta A é igual à identidade.
Então, A é uma matriz quadrada, é inversível à esquerda, é inversível dos dois lados, e a inversa é dada por essa matriz aqui. Certo? Isso aqui é válido ser e somente ser. A transposta é igual à inversa de A. Ou seja, A é ortogonal, conforme essa definição aqui. Certo? E, de novo, por definição, essa aqui é a matriz A, ou seja, ter uma isometria C e somente C, essa matriz é ortogonal. Exatamente o que o teorema dizia. Então, ok. Com relação a bases ortonormais, as isometrias lineares de fato correspondem exatamente a matrizes ortogonais. Então, vamos estudar um pouquinho, só ver o que acontece quando consideramos matrizes ortogonais. Se a gente escrever a matriz em função das suas colunas, pega uma matriz O e escreve em função das suas colunas. Quem que é a transposta? Bem, vai ser a matriz cujas linhas são as colunas da matriz original. Né? Simplesmente transforma linhas em colunas em linhas, no caso. Vamos só ver o que acontece se a gente faz O transposta vezes O, onde O é uma matriz quadrada. Isso aqui não precisa ser quadrada, mas é melhor considerar no caso em que O é quadrada. Então, como que é feito o produto dessas duas matrizes, que estão escritas desse modo, certo? A gente pega cada linha da matriz à esquerda, no caso vai ser da O transposta, multiplica por uma coluna da matriz da direita, faz a soma, o produto entrada da linha, dos termos da linha, das entradas da linha pelas entradas da coluna, e depois soma todo mundo. Isso é o produto interno. Então, para a primeira entrada, o que a gente faz? Pega a primeira linha da esquerda, primeira coluna da direita, faz o produto interno, e essa é a entrada 1, 1. Na primeira linha, segunda coluna, como se calcula essa entrada aqui? Pega a primeira linha da matriz da esquerda, segunda coluna da matriz da direita, faz o produto interno das duas. Né? Essa aqui vai ser a entrada 1, 2 do produto. Continua fazendo isso, pega a primeira linha e vai multiplicando pelas colunas da matriz da direita e quer, de novo, não multiplicando, mas fazendo produto interno, né? Para nos dar as entradas da primeira linha da matriz produto. Mesma coisa para a segunda linha da matriz produto. A gente pega a segunda linha da matriz da esquerda, aqui, que está omitida, faz produto interno com as colunas da matriz da direita, O1, O2, O3, papapá, ON, e isso aqui vai nos dar a segunda linha da matriz produto, e continua fazendo isso até chegar na última linha da matriz da esquerda. Ok, então veja bem o que apareceu quando a gente fez a transposta de uma matriz multiplicada pela mesma matriz. A gente tem uma matriz simétrica, tal que as entradas diagonais são o produto interno de uma linha consigo mesmo, e as entradas fora da diagonal são produto de uma coluna, no caso, não de uma linha, de uma coluna com outra coluna. Quando que isso aqui é identidade? Quando todas as entradas diagonais são iguais a 1, e quando as outras entradas são todas iguais a 0. Ou seja, essa matriz aqui ela é a identidade, essa matriz produto é a identidade C e somente C. A norma ao quadrado das suas colunas é sempre igual a 1. Essas são as entradas diagonais. E quaisquer duas colunas distintas são ortogonais, né? Para todas essas entradas aqui. Aqui deveria ser um 2, na verdade. Né? Produto de OI com OJ, para I diferente de J, for sempre igual a zero. O que significa que, de novo, as normas são iguais a 1 e os produtos internos de colunas distintas são iguais a zero. Significa que as colunas são ortonormais.
Então, são equivalentes, que a matriz é ortogonal, C e somente C, essa matriz produto é a identidade, C e somente C, as colunas são unitárias e 2 a 2 ortogonais, são ortonormais. Com respeito ao produto escalar usual de Rn, aqui é tudo o produto escalar usual de Rn, né? Então, ok, matrizes ortogonais, as colunas da matriz formam uma base ortonormal de Rn. Tá? Então, só tem que tomar um pouco de cuidado com a terminologia, que não é perfeita. Poderia se pensar que uma matriz é ortogonal se as suas colunas são 2 a 2 ortogonais. Mas não só isso, elas têm que ser unitárias também. As colunas têm que ser normalizadas. Formam uma base ortonormal. E aqui a gente está falando de matrizes quadradas, como eu falei. Mas, de novo, dizer que para uma matriz quadrada eu tenho uma inversa à esquerda é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma inversa à direita, ou seja, que a sua transposta é também ortogonal. A transposta de uma matriz ortogonal também é ortogonal, né? Porque O é igual a transposta da transposta. E daí só repetindo isso, a transposta é ortogonal, C e somente C. As colunas da transposta são ortonormais, mas quem que são as colunas da transposta são as linhas da matriz original. Então, em resumo, valem todas essas equivalências. Uma matriz ortogonal, C e somente C, mais ou menos por definição, a transposta dela é uma inversa à esquerda, C e somente C, as suas colunas são ortonormais, C e somente C, a transposta é ortogonal, que significa que a transposta é uma inversa à direita da nossa matriz O, C e somente C, as linhas da nossa matriz são ortonormais. Tudo com respeito ao produto interno usual de Rn. Em particular, matrizes ortogonais são inversíveis e, portanto, elas são matrizes de mudança de base. Mas, de novo, não é toda matriz inversível que é ortogonal. Portanto, não vai ser qualquer matriz de mudança de base que vai ser uma matriz ortogonal. Então, quais são as matrizes inversíveis que são ortogonais? Quais são as mudanças de base que são ortogonais? Bem, matrizes ortogonais correspondem a transformações que preservam o produto interno. Então, se quiser ver elas como matriz de mudança de base, é natural pensar que ela vai mudar bases bem comportadas com relação ao produto interno para bases bem comportadas com relação ao produto interno. O que a gente quer dizer por ser bem comportada? É ser ortonormal. Né? Então, uma matriz O é ortogonal, C e somente C. O forma uma matriz de mudança de uma base ortonormal a outra base ortonormal de algum espaço com produto interno. Esse é o teorema que nós vamos provar agora. Então, por um lado, se O for uma matriz de mudança entre bases ortonormais, a gente pode calcular quem que é O transposta vezes O. Bem, para bases ortonormais, a transposta corresponde à matriz da adjunta. Então, essa é a nossa hipótese sobre O. A transposta de O corresponde à matriz da adjunta. E aqui eu tenho produto de matrizes. Pode cancelar essas duas bases que aparecem em cima e embaixo, aquela regrinha de sempre. Apareceu a transposta da identidade, que é a identidade. E no fim eu tenho a matriz de mudança de uma base B para a mesma base B, que a gente já sabe que é a identidade. Então, de fato, se eu tenho uma matriz de mudança entre bases ortonormais, essa matriz vai ser ortogonal. Por outro lado, para mostrar que toda matriz ortogonal é uma matriz de mudança entre bases ortonormais. Vamos lá. Começa com um espaço com um produto interno qualquer, de dimensão n, né? A dimensão é a ordem da nossa matriz, e com uma base ortonormal qualquer, ordenada A. Pode ser, por exemplo, Rn com a base canônica, o produto interno usual, tudo usual. Mas não precisa ser todo caso clássico, caso trivial, caso você queira. Pode pegar qualquer espaço da sua preferência. Então, como eu disse, como O ela é ortogonal, então ela é inversível, e, portanto, vai ser a matriz de mudança de alguma base B, do mesmo espaço V, para a nossa base A.
Isso é algo que a gente já viu. Quem sabe uma reversão um pouco mais restrita, eu só comentei isso na aula, mas era um dos exercícios. O vai ser uma matriz de mudança de alguma base para base A. Mas o ponto é que a gente quer mostrar que a matriz O é uma mudança de uma base ortonormal para uma base ortonormal. E a gente está indo para uma base ortonormal. Mas, a princípio, a gente não sabe se isso aqui é ortonormal. E é isso que vai ser verificado. A gente vai verificar que, nesse caso, B é obrigatoriamente ortonormal. Como que se faz isso? Vamos olhar para as colunas da nossa matriz O. Porque ortogonalidade da matriz corresponde à ortonormalidade das colunas. E algo bem interessante, né, ou pelo menos a definição, é que as colunas da matriz O são nada menos do que as representações dos elementos da nossa base B na nossa base A. Então, se OI é a iésima coluna da matriz O, ela vai ser exatamente a representação, ou vetor coordenadas, do iésimo vetor da base B na nossa base A. Agora, a base A é ortonormal. E o que a gente sabe para bases ortonormais com respeito ao produto interno? O produto interno de vetores no nosso espaço é a mesma coisa que o produto escalar usual dos vetores coordenada na nossa base ortonormal. Isso aqui vale. E olha só que nós temos que os vetores coordenados, como foi feito aqui, mais ou menos por definição, né? Eles são as colunas da nossa matriz O. Agora, a matriz O é ortogonal. Então, as colunas são ortonormais com respeito ao produto interno, ou produto escalar usual de Rn. Ou seja, essa igualdade acabou de ser verificada. Isso aqui é 1 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. E, de novo, essa igualdade significa exatamente que a nossa base B é ortonormal e, portanto, O vai ser uma matriz de mudança entre bases ortonormais, como queríamos. Então, isso é tudo por hoje. Acaba a teoria geral de espaços com um produto interno. Ok? Muito obrigado. Até mais.